Como é que é? Boneca possuída, dançando dancinha do TikTok. Veja só comigo esse testemunho. Você me falou e eu lembrei de uma experiência quando eu tive, que eu tinha por volta de uns 10 anos, mais ou menos, e Presta realmente é atenção. voltada para o mundo Experiência espiritual. sobrenatural. Eu nasci, né? Eu nasci no berço evangélico, meus pais, eles sempre me ensinaram um caminho, e eu sempre fui muito ativo na igreja, mesmo quando criança, talvez não com o coração que eu tenho hoje, mais maduro, e também com voltado realmente com aquilo que eu tenho como propósito de fazer. Mas eu sempre fui muito envolvido. E eu lembro de uma experiência que eu tive, que como eu disse, eu tinha uns 10 anos de idade, de uma batalha espiritual. Eu nasci com a visão espiritual aberta. Então, sempre de criança, eu tinha algumas visões que na hora eu não entendia muito, mas depois você vai crescendo, envolvendo, desenvolvendo no espiritual e você acaba entendendo o que está acontecendo. Uma vez eu estava já na minha cama para deitar, né, para dormir, e eu acabei pegando no sono. Dormi, aí do nada eu senti uma presença diferente e acordei. Eu realmente estava acordado, Que isso? literalmente acordado. Eu acordei, já era por volta da meia-noite, sei lá, era de madrugada. Eu não cheguei a ver o horário certinho. Mas quando a minha irmã, ela tinha é, uma boneca, e essa boneca era que, não sei se o pessoal de casa vai lembrar, mas era aquele meu bebê. Ela Nossa, era Jesus. carequinha, ela era do tamanho de um bebê mesmo. Ela era o tamanhozinho de uma bebê. E do nada eu já olhei pra ela. E na hora que eu olhei pra ela, cara, ela mexeu. E aquilo me espantou demais. Você é Ela louco. mexeu, ela meio que dançou. Ela Misericórdia. fez assim, meio que assim, sabe? E ela dançou. Eu vou até falar. Ela fez uma dancinha do TikTok. Misericórdia. E naquela hora eu falei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Não acredito no trem desse, não. Aí Nossa. na hora eu tomei um susto, né? Eu era uma criança, vendo algo que era sobrenatural acontecendo, e a minha reação não foi nem orar, nem repreender, nem nada naquele primeiro instante. Eu só cobri a minha cabeça, falei assim, meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Tampei a cabeça e comecei a orar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, não deixe essa boneca fazer nada comigo, não, e abaixei a, a cortina de novo. Tive coragem, né, de Sim, abaixar a aham. cortina de novo. E na hora que eu abaixei, eu olhei pra boneca, a boneca tava normalzinha. E ela não tinha mais mexido. Naquele momento, Rafa, eu entendi que eu tinha uma sensibilidade espiritual diferente. E com o tempo eu fui vendo outras coisas. E chegou um momento que aquilo me afetava tanto que eu tive uma criança, né? Uma conversa sincera com o Senhor. Eu virei pro Senhor e falei assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem algo comigo, porque senão eu não tava vendo essas coisas. Mas, por favor, retira de mim esse dom, pelo menos por enquanto, congela ele, Sério, cara? para no momento que eu tiver uma maturidade espiritual para entender e para lutar contra, eu poder voltar com este dom. E quando eu tive essa oração com o Senhor, realmente as visões cessaram. Eu via muito vulto, ouvia vozes. Então, isso tudo Aham. eu entendia que eu tinha uma sensibilidade espiritual para voltada para essa área de batalha e tudo. Só que eu clamei ao Senhor pedindo ele para que me Interessante. preparasse primeiro para depois eu ter essas experiências. E deu certo. Depois daquilo, graças a Deus eu não vi nenhuma boneca mais Nossa, dançando Deus do TikTok. céu. Não, cara, isso é incrível, né? Quando acontece essas experiências, acho que o pessoal em casa também já deve ter passado por isso. Mas agora, cara, tipo assim, depois de um tempo, né? Agora você tá com muito mais experiência. Tem quantos anos de ministério já? Cara, eu tive como eu disse, né? Vivi na caminhada cristã. Quando eu cheguei por volta dos meus 17 anos, eu desviei, pulei de ponta no mundão, fui experimentar as bolotas de porco, né? Do filho pródigo lá. Uhum. E voltei aos meus 20 anos, se não me falha a memória. Então eu tive uma passada rápida. Eu fiquei por volta de uns 3 anos no mundo e voltei. E quando eu voltei, eu já voltei já firme. Então, desde os 20, hoje eu tô com 34, vai fazer 14 anos que eu voltei com o coração voltado pro Senhor. Entendi. Já tem uma experiência bacana aí, né? 14 anos. Então, é dessa época, assim, tipo, daquela criança que você era, que você viu aquilo lá, né? A boneca se movendo, cara. E se fosse pra você dar um conselho, tipo assim, pra quem tá em casa, porque tem muita gente que vê muita coisa. Eu sou um que já vi, né? Depois a gente pode até entrar nisso. É, com a experiência que você tem hoje, cara.
Tipo assim, o que você aconselha a pessoa a fazer? Tipo, orar, não sei, conversar com o Senhor, não sei, uma ideia. Cara, pra te falar a verdade, né? A oração, ela sempre é a melhor opção. Tanto que na hora que eu cobri a cabeça e eu orei, aquilo ali cessou. E depois eu tive a conversa sincera com o Senhor também, e também cessou. E eu percebi que eu poderia ter um relacionamento de conversa com o Pai. Só que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu também talvez faria a mesma coisa, oraria, pedir ao Senhor para acessar, mas talvez eu procuraria um líder espiritual, alguém que está mais maduro, alguém que está mais forjado na fé, alguém que já tenha experiência no mundo espiritual, com visões abertas, para poder receber um conselho e uma cobertura de oração também. Porque a gente sabe hoje, Rafa, que existem muitas crianças, jovens, pessoas que talvez não é ainda madura na fé, estão começando agora, ou às vezes, muitas vezes, eles nem conhecem o evangelho e é atormentada por espíritos malignos. Verdade. É atormentada desde criança por pessoas por espíritos que talvez fiquem incomodando ela, fala que é amigo imaginário, exatamente, amigo imaginário, fala que é alguém que tá ali para ajudar, só que eu procuraria alguém, a minha sugestão é procurar alguém que tenha uma bagagem no mundo espiritual e contar isso, mesmo se você for uma criança, mesmo se você for um adulto, que independente que você for, se você ainda não se sentir preparado para essa situação, procure alguém e eu tenho certeza que o Senhor vai direcionar uma pessoa para te acompanhar durante essas experiências, se for realmente esse chamado e essa vocação que ele tem para você. E o diabo tem investido muito forte nas crianças, né? Você pega aí os conteúdos, né? Geralmente no YouTube, que é um conteúdo que era para ser para criança, né? Você olha e fala assim, cara, esse aqui não é conteúdo para criança. Porque o diabo ele entendeu a forma de movimentar onde? Sobre as crianças, onde ele tem uma porta de entrada ali muito forte, que ele consegue mudar a vida daquela criança antes que ela desenvolva aquele propósito de Deus na vida dela. Então, você que é pai, você que está aí, né? Acompanhe seu filho, né, vê o que. O Azaf sempre tá vendo no YouTube, eu vou lá e vejo o que o Azaf tá vendo. Azaf, o que você gosta de ver? Aí ele fala, tal, eu vou lá e vejo o que ele tá gostando de ver, o que tá. Porque o diabo ele tá entrando, né, no ambiente da casa através das crianças, através do YouTube. Aí o pai coloca o celular lá e a criança vai vendo e acaba entrando, talvez uma propaganda, né? Talvez entre ali algo que não era para entrar e ele clica e você fica despercebido. E aí que o diabo ele entra, aí ele começa a fazer o que o Rony disse aí, né? Agir na mente. Por quê? Porque a criança não sabe, não tem discernimento muito espiritual. Uhum. Ela não sabe o que é o diabo, o que não é, né? Então o diabo ele trabalha em várias formas, né? Ele não tem só aquela de chifre, né? De tridente, não. Ele tem outras formas de entrar, talvez de uma animação, né? Talvez de um desenho. Aí o filho ele acha que aquilo ali é tranquilo, que aquilo ali é o que ele costuma ver e acaba, né, caindo numa cilada. Irmãos. E aqui algo interessante, né, que ele disse é essa legalidade, né? Essa legalidade dentro do nosso lar, dentro da vida das nossas crianças, né? Dentro da mente das nossas crianças, que é a questão do desenho, do celular, do próprio celular. E interessante é que tem pessoas que é muito sensível ao mundo espiritual. Tem pessoas que têm essa sensibilidade. E tem crianças que têm essa sensibilidade. Que desde muito nova já enxerga, já vê as coisas assim e cresce com isso. E eu achei interessante que ele pediu para Deus tirar, né, congelar, como ele diz, congelar esse dom para que quando ele tivesse maturidade, esse dom poderia voltar. Isso eu achei interessante, irmãos, muito interessante, né? Essa conversa que ele teve com Deus. E como a gente estava falando sobre a questão das crianças, por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, né? Vigilante com as crianças, cuidando, vendo o que ela assiste. Isso é algo que eu já falei aqui em vídeo, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a criança assiste, com o que a criança está fazendo, com o comportamento da criança, porque tudo é um sinal. Tudo é um sinal. E o mundo espiritual, ele é real.
E como foi dito no vídeo, o inimigo ele não tá brincando, ele tá atacando as crianças, né? Pois ele ataca o mais fraco da casa. Então às vezes a sua filha, o seu filho tá com enfermidade, tá doente, né? Às vezes é espiritual, às vezes você não entende, mas é espiritual. Então é algo assim pra gente estar vigilante. A gente tem que estar sempre ligado com o mundo espiritual, irmãos. A gente tem que estar sempre buscando para que o mundo espiritual, os nossos olhos possam estar abertos para o mundo espiritual, para que a gente possa enxergar o que está acontecendo. Às vezes uma briga, às vezes um desentendimento, algo que acontece, né? Que a gente fala assim, é algo bobo. Mas se a gente estiver ligado no mundo espiritual, a gente já entende, fala, isso aqui não é algo normal. É algo espiritual. Então a gente tem que ter esse discernimento do mundo espiritual, para que a gente possa vencer as guerras. Porque as guerras são diárias no nosso dia a dia, né? São bem constantes do nosso dia a dia. A gente está sempre passando por algo, sempre alguma coisa está vindo, e a gente precisa estar alerta. Então, como eu digo e repito, alerta também com as nossas crianças, pois o inimigo ele tem entrado em lares através de desenhos, animes, né? E acontece aquela grande situação e aquela frase que não tem nada a ver. Essa frase aí tem destruído muitas famílias, muitas vidas, que é a frase que não tem nada a ver. E nisso que não tem nada a ver, tem muitas pessoas que se perdem e infelizmente, né, Satanás se iranda com ela. Amém, irmãos? Eu creio que você pegou esta mensagem, guarda esta palavra no teu coração, esse testemunho, que te sirva, irmãos, para algo, né? Porque esse é o real incentivo dos nossos vídeos. Como vocês podem ver, todo o testemunho tem uma base, né? Tem um porquê, porque eu posso, né? Eu não posso somente por postar, mas cada um vai contando algo que a gente pode acrescentar à nossa vida, né? Aqui não postamos nada em vão, é sempre com um propósito, e o propósito desse vídeo é falar do mundo espiritual e alertar, né, sobre as nossas crianças. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gosta dos nossos vídeos, se você nos acompanha, não esqueça, irmãos, de curtir, não esqueça de compartilhar, tá bom? Nos segue, ativa o sininho de notificação, fica por dentro desse e de outros testemunhos que ainda hão, né, de surgir aqui na página. Quero agradecer você que ficou aqui comigo até o final. Fica na paz e que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.